Vou abrir a gravação, certo. Gravando aqui, tudo ok aparentemente. E o dia de vocês, como que foi? Tudo tranquilo? Vocês estão bem? Estão suave? Como que foi o dia de vocês aí? Foi bom, bem sossegado. Que bom, que ótimo. Bom, gente, deixa eu só passar um recadinho. Eu tava verificando o vídeo em formato gravado da última aula e a vizinhança começou a dar uma brigada, então eu demorei um pouquinho para postar. Ele vai postar com atraso mesmo, né? Provavelmente quem vai estar vendo vai estar vendo hoje, que é o dia da postagem desse vídeo, né? Porque a vizinhança parece que tava num pé-capaque só por Deus. Quando essas coisas acontecer, às vezes eu fico de fone, eu não percebo. Aí, se vocês perceberem que tá uma movimentação estranha, vocês podem me avisar pelo chat mesmo, ou até abrir o áudio. Que daí eu dou um grito aqui na janela e eles param. Ou piora, né? Vai saber. Mas pelo menos eu tomo cuidado com a gravação, né? Antes de postar. Porque eu só fui perceber depois, daí quando eu tava vendo, o que aconteceu? Eu peguei, limpei, né? Pra não ficar com muito ruído, então não dá pra perceber muito. Mas agora dá pra postar, né? Antes eu acho que se eu fosse postar direto ia dar problema. Daí vocês perceberem, é mais pedindo um favorzinho mesmo assim. Porque como eu fico dando aula de fone, às vezes eu não percebo. Mas é isso. Cada coisa, né, gente? A gente não tem paz nem quando tenta ter. Vamos lá. Beleza. Então, aqui, gente, eu vou estar compartilhando hoje a tela inteira, né? E antes da aula eu gostaria de estar recapitulando um pouco, né? Quanto ao assunto, hoje uma aula de elementos da magia, né? E aqui eu gostaria de estar falando bastante sobre a introdução, né? Iniciar nessa parte ali, mas antes eu vou trazer um pouco da ideia anterior aí, né? Como que foi que a gente trabalhou anteriormente a ideia desse conceito aí de elementos da magia. Todos estão aí no slide certinho? Opa! Considerar que sim, então qualquer coisa vai avisando. E gente, aí que tá. Última vez que a gente conversou sobre elementos da magia, a gente iniciou lá quanto à questão da personalidade das pessoas, né? Aquela coisa do elemento, né? Da composição elemental de cada ser e por aí vai. Depois a gente chegou lá no tema, né? Na temática dos elementos, nos seres elementais, né? Então a gente trabalhou toda essa forma aí, né? Dos elementos. Até que finalmente a gente chega nessa cruz aqui, né? Que é a ideia alquímica que eu vou estar trazendo hoje para vocês, né? Quanto elemento em específico, acredito que em outras aulas a gente tem um complemento disso tudo. Por quê? Porque a gente conseguiu ver também em outras aulas essa questão elementar em várias outras densidades, dimensões e por aí vai. Inclusive na última aula mesmo, acho que eu cheguei a comentar que existiam dimensões que estavam acima do plano elemental, né? E por aí vai. Então, a gente vai trabalhar com essas diversas formas aí quando fala de elemento, né? E hoje a gente vai iniciar o elemento na ideia mais alquímica e mais metafórica, né? Então, antes de tudo, vamos dar continuidade da última aula, né? Lembra que eu acabei citando a cruz alquímica para introduzir a aula? Então, agora tendo uma noção de tudo que vimos em elemento da magia, né? Por exemplo, os fatores da composição elemental, de acordo com a nossa personalidade, como a gente transmite, né? Essa afinidade com os elementais, não só nos nossos corpos áuricos, mas também na nossa forma de lidar com as coisas na matéria. Logo, a gente trouxe toda essa ideia, agora a gente vai falar sobre essa cruz aqui, né? A gente também viu no início da aula sobre os seres elementais, né? Todos de forma geral, né? O que também já complementa um pouco dessa questão da personalidade, né? E depois até nas aulas de simbologia também fica tudo mais claro, né? Ou seja, vamos trazer o conceito alquímico agora, porque a gente agora vai trabalhar de uma forma um pouco mais metafórica, tá? E como a gente hoje vai trabalhar de uma forma muito mais metafórica, pode ser que surjam talvez mais dúvidas, mas sem problema nenhum. Qualquer coisa é só tá falando aí que a gente vai respondendo aqui, vendo o possível.
Se quiserem abrir o áudio, fiquem à vontade. Vamos lá então? Iniciando, vocês estão vendo essa cruz aqui no slide? Acertou? Sim. Perfeito. Tá vendo essa cruz? Então, ela traz dentro da alquimia a composição dos 4 elementos, né? Como as ideias de metáforas e por aí vai, né? Isso serve para tentar nos dar respostas da vida através da alquimia, né? No conceito de espiritualidade. Ou seja, aqui vamos entender como algo que se concretiza de forma energética, né? Ou seja, dentro dos conceitos elementais e seguindo a ordem, a gente falar do primeiro elemento, ali para estar explicando, vamos falar primeiro ali do ar e depois a gente vai chegar no fogo. Mas vale lembrar que não existe uma hierarquia, tá? A gente precisa ter um equilíbrio para produzir energia no astral e na matéria. Então, quando a gente quer produzir alguma coisa, a gente não trabalha com uma hierarquia. Por exemplo, um elemento é melhor que o outro ou pior. Na verdade, você precisa ter um complemento de todos os elementos para estar criando algo do astral pro nosso plano material, né? E isso é o que a gente chama de elementais, né, artificiais, que a gente vai estar vendo, né? E aqui no slide, eu já deixei até uma breve explicação, né? Quando entendemos os elementos na versão alquímica, temos a representação de que os elementos nos servem, mas que são figuras não só literais, e sim metafóricas, né? Então, aqui quando a gente for trabalhar com a cruz, a gente vai trazer essa ideia de conceito metafórico. Vamos lá. Iniciando no ar, só lembrando que nenhum delas tem hierarquia, né? Isso aqui basicamente, para quem não está entendendo ainda, seria explicar de forma alquímica como que a gente faz aquela projeção mental, sabe? De alguma coisa para a nossa realidade. E através da ideia dos elementos, né? Se a gente é composto dos 4 elementos, é claro que a gente tem afinidade, conforme eu disse, na personalidade e tudo mais, mas a gente ainda é composto dos 4, né? Que é o mental, o vital, o astral e o material. A gente tem esses todos aí dentro da gente, né? Cada um representando uma particularidade, né? E uma afinidade diferente, mas ainda assim composto de todos. Se a gente tem isso tudo para a gente criar qualquer outro ser, qualquer outra coisa de uma dimensão evoluída, a gente trabalha com esses elementos, que vai ser o que a gente vai chamar desses elementais artificiais ou projeções mentais, né? Que a gente projeta lá na mente e traz para o nosso físico. E daí a gente vai falar das formas que isso ocorre também mais pra frente. Mas vamos lá, vamos iniciar do ar, né? Quando a gente inicia aqui no ar, o que a gente vai falar sobre o ar, né? A qual representa metaforicamente a consciência caótica, né? A força da liberdade, ou seja, nesse elemento tudo existe e ao mesmo tempo nada existe. É caótico, é bagunçado. E por isso é responsável pela metáfora da mente, né? Porque a gente parte da ideia de que aqui nesse elemento trazemos os pensamentos que todos nós temos, né? Que ele vem para a cabeça e depois some. E nunca param, né? Sempre está surgindo alguma coisa na sua cabeça. Então aqui é basicamente o tudo e o nada, né? Então, ou seja, aqui você quando trabalha com o elemento ar, traz essa ideia de consciência, de plano interno, mental. Aqui a gente está falando dos nossos planos internos. Quando a gente fala do mental, o que a gente está falando do nosso plano mental? A gente está basicamente falando que é uma energia caótica, uma energia dispersa, uma energia livre. Então, ou seja, você pode estar aqui e pensar em uma coisa do nada e de repente esquecer e de repente pensar de novo. Você não tem um controle exato sobre isso. E esse tipo de controle exato, ele é tão engraçado que é que nem quando eu falo para você pensar em alguma coisa. Você consequentemente, mesmo que não queira, acaba pensando. Então isso é aquela coisa assim, pensa numa maçã vermelha. Aí você vai pensando numa maçã vermelha. Aí você fala, agora eu vou complicar. Pensa numa maçã amarela. Você vai pensar numa maçã amarela. A gente não tem controle desse plano, porque esse plano ele é um plano caótico. É um plano lembrar que você tá piscando. Basicamente. Essas ideias assim, sabe? Mas assim, né? Poxa, eu vou tirar um ponto seu aí, porque agora eu vou ficar lembrando a aula inteira, né? Que eu tô piscando. Mas... Vamos lá, gente. De respirar e ver o seu nariz e a bochecha. Tem as coisas que a gente vai lembrando, a gente vai perdendo os sentidos. Mas aí que tá. É um plano caótico, né? Então quando a gente trata desse plano do ar, a gente fala disso. Depois a gente vai na sua complementação. O que é a complementação do ar?
É o fogo. O fogo é o que vai complementar o ar. Então a gente vai descer aqui na cruzinha pro fogo. E no fogo a gente fala do quê? Que é o elemento que vai vir aqui depois do ar, a gente vai seguir para o elemento complementar, né? Então, ou seja, a gente faz essa ideia. A qual vai representar a energia e o início e o fim das coisas, né? Então ele vai trazer a metáfora da ligação com o espírito. E dessa conexão do fogo com a ideia de espírito, vai trazer a ideia de que o fogo ele significa o nosso plano astral, nosso plano espiritual. Já que não está por toda parte, que nem o ar, né? Mas ele é uma ponte entre o nada e a matéria, né? Então, ou seja, ele é o elemento complementar do ar, mas que ele tem a maior influência energética ali, né? A maior parte de constituição, é o início, é o fim das coisas, é o plano espiritual, é o astral. Então, quando a gente fala de fogo, a gente vai trazer a ideia do elemento metafórico como astral. A gente não vai falar dele exatamente espiritual, a gente vai trazer essa ideia astral, porque a gente está falando de um plano completo, né? Então, ou seja, no plano do fogo é onde estão os espíritos, onde estão as consciências primárias, é onde está o início, o fim, tudo essa ideia metafórica. Então o ar é a consciência mental, né? O plano mental, e o fogo é um plano astral, onde permite consciência ou não. E isso aí vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. Saindo do fogo, a gente vai para sua oposição, né? O seu contrário. O que é o contrário do fogo? É a água. A água aqui a gente vai ter o quê? Aqui na água a gente vai ter a ideia de vitalidade na sua metáfora. A metáfora da água significa vitalidade, né? Aqui fica a esfera energética dos nossos sentimentos. Representa a nossa dimensão interna da vitalidade. É onde a gente atribui sentido e emoção para se ligar à carne e entender melhor o nosso astral. Ela fica ali entre o astral e a carne, mas não é exatamente uma ponte, né? Ela é a interpretação da consciência em cima de alguma coisa, né? Ou seja, na matéria existe uma representação hormonal, né, do elemento água, mas isso aí vai ser a manifestação do nosso plano mental em sentimentos, né? Ou seja, vai ser a manifestação da nossa vitalidade, né? Raiva, amor, medo, fúria e por aí vai. E por fim, a terra, né? A terra, metáfora da terra, é matéria. Ou seja, tudo que somos aqui na 3D, literalmente terra mesmo. Mas especificamente quando a gente fala de planeta, pessoa, objeto, minério, tudo do plano material, e fazendo oposição ao caos, né? Ou seja, a força opositora é o ar ali, né? Que é a força mental, né? E complementar da água. Então aqui a gente vai ter a energia que não é só algo, né? A energia da Terra, ela traz a ideia de experienciar a vida de um modo profundo e um modo denso, né? Muito mais denso do que um modo leve, né? Que é no astral, né? Nessa ideia, né? Então aqui a gente está falando de um plano material, um plano rígido, né? E o plano mais perto da gente, que a gente percebe, né? De forma nítida tudo. Então tudo que está ali, que a gente tem essa percepção, na regra é material, tá? Aqui a gente tem alguma dúvida, é importante que aqui esteja tudo esclarecido para a gente estar passando para o próximo slide. Que pode passar? Pode passar. Perfeito, então, vamos lá. E agora, como que esses planos trabalham? Lembra que eu falei que a gente é feito dos 4 planos? Estão conseguindo ver aqui a segunda parte do slide? Sim. Agora então a gente vai falar como que esses planos vão trabalhar, né? Quando a gente entende sobre os elementos, aí sim a gente pode falar como funciona. Um em cada plano, né? A energia para finalmente se tornar algo como a gente conhece na matéria, né? Ou seja, isso é um processo a qual nos ajuda a criar o que a gente vai chamar daqueles elementais artificiais. Então aqui a gente já vai falar dos elementais artificiais. Que diferente dos elementais da aula 2, né? Que são literalmente presentes apenas em um desses planos dimensionais, como os gnomos na terra, as salamandras no fogo, fadas só no ar e as ondinas só na água, os elementais artificiais não, eles são como a gente, né? Ou seja, são criaturas que podemos criar igual a fonte, que a gente tem esse poder de criar. Aqui são os famosos homúnculos, sabe? Que é algo que me traz muito essa ideia, né? Então, ou seja, a gente a ideia ali de vida inteligente, criada, né, através do nada ali, mas
quando a gente traz a ideia do homúnculo, ela é um pouco mais avançada, não é simplesmente só isso, mas a gente vai fazer essa analogia, né, como, entre aspas, sinônimos, pra gente ter essa noção de que aqui é mais ou menos essa ideia, né? É tirar o homem do barro e do barro fazer o homem. Né? Essa aula tá meio familiar, já não teve ela? Não, não. Eu cheguei a mostrar os slides no final da última aula pra gente dar uma introduçãozinha pra falar, vamos pegar isso aqui, dar aquele preparo ali, porque hoje a aula ela é densa na questão do assunto, porque a gente vai trabalhar muito com a ideia da metáfora mesmo. Entendeu? Entendi. E aqui é o que a gente vai chamar do que? Da projeção astral, né? Ou seja, é quando, igual a fonte criadora, a gente pode projetar algo na nossa mente e trazer essa coisa que está lá na nossa mente para a matéria. E esse elemental artificial ele pode ser várias coisas. Então, ou seja, diferente daqueles elementais originais, né, naturais, que são criaturas, esse aqui pode ser várias coisas. Não só criaturas. Eles podem ser várias coisas porque são elementais que normalmente não ficam no astral. Eles chegam na matéria, no plano da matéria, né? Então, quando eles chegam no plano da matéria, eles podem ser de diversas formas, né? Desde vida inteligente, como a gente. Eles podem ser só ações físicas ou até mesmo objeto. O que vai definir é a forma a qual são criados e atribuídos um nível de consciência lá no elemento ar, né? Então, ou seja, dependendo da forma que você vai criar essa criatura no elemento ar, vai ser como ela vai se materializar no elemento terra, porque ela vai passar por diversos estágios, né? E é importante citar também, né, que alguns elementais artificiais não saem do plano astral ou do plano vital, né? E mesmo assim influenciam na nossa matéria, que são os espíritos e essas coisas, que eles não estão presentes aqui no nosso plano material, mas eles estão aqui no plano astral, né? E tendo um plano vital nele que atribui consciência, eles têm influência na matéria, né? E começando de uma maneira leve, né, vamos explicar alguns tipos de elementais artificiais, desde a sua projeção mental, astral, vital e por fim material, né? A qual se transmutam ao longo da sua jornada e se tornam coisas diferentes, né? Então a gente vai aqui para o terceiro slide para poder estar dando essa explicação. Bom, vamos lá para o terceiro slide e eu vou começar com um exemplo mais simples, tá vendo? Bom, imaginando, né, que cada elemento é uma esfera dimensional sua, né, própria, que você vive, ou seja, uma dimensão interna que você tem que entrar em equilíbrio, né, você pode aprender a controlar essa dimensão e você consequentemente pode aprender a fazer projeções em graus diferentes, né, projeções ali elementais, né? E desde projeções lá no mental, né? Projeções mentais, astrais, vitais e, como eu disse, materiais, né? Que podem vir de forma deturpada, né? Para o nosso planeta ou não, né? E por que às vezes chega de forma deturpada? Por causa da nossa lei da física, né? Ou podem chegar também, como eu disse, de forma íntegra e dependendo do que você queira fazer, pode ser visto até como milagres, magias, manifestações energéticas e até aquela ideia dos kíneses, telecineses, dons e por aí vai, né? O céu é o limite. Então, a gente vai falar sobre isso, né? E eu imagino que aqui, na imagem do ar, é legal a gente trazer aquela simbologia, né? Que eu já falei sobre ela antes, né? O elemento é caótico, né? São pensamentos que surgem e somem o tempo todo, né? Então, ou seja, que passa a surgir ali nesse elemento coisas que não controlamos. A ideia da maçã, né? Pensa numa maçã e tal. Daí você vai pensar na maçã. Aqui a gente vai trazer uma analogia de que um desses pensamentos que você surge aqui é um pensamento de voar. Aí é legal. É um pensamento. Se é um pensamento, ele está em qual plano? No plano mental, que é o ar. Então eu penso em voar várias vezes na minha vida. Várias. Só que eu tô pensando tanto que logo essa vontade ela sai do plano mental e ela vai pro plano astral. Então, ou seja, o que você vai criar aqui no astral? Uma projeção de uma ação. Que é você lá voando que nem um super-herói, né? Ou seja, você tá lá nesse momento que você tá querendo voar, você tá se imaginando voando. É uma ação que você trouxe do seu plano mental pro seu plano astral. Por quê? Porque você queria muito isso. Você não só pensou em voar, você deu crédito para esse pensamento, você aceitou ele, entendeu? Existem pensamentos aleatórios que a gente descarta, que a gente evita de ficar pensando.
Por mais que não controlamos, a gente tem uma certa prática com o elemento ar para não ficar visitando pensamentos, né? Se a gente visita muito aquilo, a gente projeta aquilo no astral. E a partir desse momento você projeta um pensamento que começa a se tornar um ser elemental artificial, né? Ou seja, qual que é esse ser elemental artificial? É um ser elemental artificial que não tem consciência, ou seja, não é uma pessoa, não é uma criatura, mas é um ser elemental artificial que é uma ação. O que é essa ação? A ação de voar. Ou seja, lá no plano astral, você tem a ação de voar. Nesse momento, se você estivesse fora do seu corpo material, fora da 3D, em um corpo astral, seja em gnose, quimiognose ou de qualquer outra forma, você literalmente estaria voando igual a um sonho. Você estaria como se estivesse em um sonho controlando a habilidade de voar. Ou seja, se você estivesse nesse plano espiritual, mas considerando que você gostaria disso, de fazer isso, esse pensamento ele vai estar atribuindo para você essa habilidade lá no plano espiritual. Então você tem esse controle no plano espiritual, se você tem uma boa manipulação, né? E esse pensamento para chegar na esfera da água, ele tem que ter uma outra atribuição. O que é essa outra atribuição? Uma atribuição da vitalidade, que é o sentimento vital. Então, portanto, imagine o seguinte, você está aqui na matéria, você não está lá no astral. Se estivesse no astral, o problema é resolvido. Você quer voar, você tem essa vontade, se você tiver um bom controle para trazer aquilo do plano mental, você começa a voar no seu plano astral. Mas você não está no astral, você quer trazer essa parada para o seu plano material. Então, portanto, imagina que você pensou em voar lá no ar, personificou essa ideia no elemento do fogo, por pensar muito nisso, e chegou na água, por quê? Porque você atribuiu um sentimento naquilo. O que é esse sentimento, né? Você, a partir desse momento, pensa que seria gostoso voar. Então você atribui o quê? Um prazer nisso. Entende? Até aqui a gente tem alguma dúvida, alguma coisa? Calma aí, deixa eu só abrir pra dog aqui a porta que ela tá chorando. Pode ir, criatura. Vai. Pronto, tô de volta. Até aqui a gente tem alguma dúvida? Professor, no caso, se, digamos assim, se a gente tem... Eu não digo pensamentos ruins, porque eu não acho que não tem uma classificação para elemental de forma, acho que negativa, entre aspas. Mas pensamentos densos. Isso. E a gente normalmente, acho que não chega, acho que em boa parte dos casos chega a ir pro astral. Mas aí a gente acaba dando sentimento. O que acontece? Sim. E isso pode materializar. E daí é onde a gente chega nesse ponto, que é o ponto da matéria. O que é o ponto da matéria? Lembra que lá no mental você pensou muito naquilo? Sim. Depois chega no astral, o que você vai fazer? Você vai materializar aquilo como uma ação, como um ser, como alguma coisa. Ou como um objeto. Na hora que no astral aquilo existe, você tem um sentimento. Poxa, seria muito bom isso para isso. A partir desse sentimento, você trouxe ele para o seu plano vital. Ou seja, você criou expectativa naquilo, né? Probabilidade. Quando você cria essa probabilidade da coisa, né, daí você começa a trazer esse elemento na Terra, né? Então você aqui na Terra começou a correr atrás disso, de forma física, de forma material. De repente você procurando formas, vamos lá, voltando ao exemplo de voar, certo? Eu pensei muito em voar, trouxe essa ação no meu plano astral. No meu plano astral eu atribuí o sentimento de que seria gostoso, de que seria prazeroso voar, sentir o ar no rosto, sabe? A minha vitalidade com aquilo. Tá no elemento água, a partir do momento que tá no elemento água eu começo a correr atrás disso. E daí um amigo meu conversando com ele me sugere uma coisa. Ele me sugere um passeio de asa delta ou um de avião e eu acabo que aceitando. Então, ou seja, eu tô concretizando aquilo que surgiu lá do meu astral, mas quando chegou nesse plano ele ficou como? Limitado a ser uma asa delta. Por quê? Por causa que aqui a gente tem a lei da física, da matéria, e ela deve ser respeitada. Entendeu? Então, nesse caso, o que aconteceu?
Nesse caso foi um ser elemental artificial que não possui consciência por ser uma ação. Entendeu? Ou seja, eu trouxe que é o quê? Que é a ação de pegar uma asa delta e voar com ela. Ou seja, essa é a minha ação. Eu trouxe esse ser elemental lá do meu astral, mas deturpado. Por que deturpou? Por várias razões. A primeira é que eu não tenho controle sobre como eu vou trazer isso de forma plena. E a segunda razão especificamente, a mais concreta dentro dessa ideia toda, é o que? A nossa lei, né? Então, ou seja, a nossa lei da física, ela vai criar uma limitação dentro desse pensamento. Entendi, nossa. Entendeu? Então, aqui, nesse caso, pode acontecer, né? De você imaginar uma pessoa e aquilo se tornar um espírito também. E se você não tiver sentimentos naquilo, ele pode ficar vagando pelo astral. Mas, como você trouxe algo com consciência, ou seja, vamos pensar que agora você não trouxe algo que não tem consciência, que não é uma ação. Você tem medo de uma coisa e você trouxe aquela coisa para o plano astral. Como aquela coisa tem consciência, dependendo do grau em aquilo que tem de consciência, né? Se aquilo tiver uma consciência em grau avançado, aquilo é capaz de também manipular a energia da fonte que descendeu da fonte para você e de você para aquela criatura. E ela pode sozinha atravessar esses planos e nascer como um ser humano aqui. Nossa. Ou em outro planeta, de outra matéria, ou simplesmente se contentar em evoluir aos poucos no astral mesmo. E escolher seu próprio lado, né? Se ela vai ser uma energia densa, se ela vai ser uma energia leve, né? Ela tem o ciclo dela, né? Ou seja, seu próprio lado por aí vai, né? Mas pega muita ideia daquela coisa da aula de ontem. A partir do momento que você criou essa criatura, ela tem esse poder de evoluir ou permanecer com aquela densidade negativa, se for uma criatura negativa. Se for uma criatura de densidade leve, ela também tem os mesmos dois caminhos. Só que o que vai definir normalmente é que essas criaturas acabam que não parando no astral e acabam chegando na matéria. Mas elas podem chegar na matéria como um ser humano, ou talvez aí, se a ciência um dia descobrir um outro planeta da mesma dimensão que a nossa, ou se não, ela pode nascer em um outro planeta do astral, que é um planeta que condiz exatamente com a densidade energética e vibração que você criou ela. Ou seja, você criou uma criatura de densidade negativa e ela nasce num planeta onde só tem criaturas de densidades negativas tentando evoluir por alguma razão. Ou outra criatura de alguma forma consegue pegar aquela consciência e jogar pra lá. Isso existe também, né? Essa luta, né? A luta celestial. Entendi. Caramba! Então aqui eu vou até dar um exemplo de uma coisa que eu vi uma vez em um vídeo sobre uma forma que você concretiza um elemental artificial de uma forma ruim pra você. Como um vício ou como alguma coisa que atrapalha na sua vida, né? E pra esse exemplo que eu vi, eu vou falar um exemplo sobre uma garota, né? Então imagina comigo a seguinte história. Vamos lá. Começar em vários planos. Uma garota, ela namora com um menino e eles terminam, certo? Com esse término, ela vai ficar abalada, né? Ela fica, poxa, eu gostava tanto dele e tudo mais. E daí, o que acontece? Eles terminam, tão longe um do outro, né? Essa garota lá na casa dela, ele lá na casa dele. Só que ele é um pouco diferente dela, ele já não estava vendo muito progresso, muito futuro com o relacionamento, então ele toca a vida. Ele começa a viver e simplesmente deixa isso passar. E o plano mental da menina nesse momento, é um plano caótico, mas ele vai estar abalado. Por quê? Por causa do que aconteceu. Então, constantemente, vem vindo muito ele no pensamento dela. Muitas vezes. Esse mesmo garoto que ela terminou toda hora. Vem vindo no pensamento, vem vindo no pensamento. Quando esse garoto vem várias vezes no pensamento dessa menina, vamos supor que ela não tente evitar isso. Sabe? Ela fala, poxa, eu realmente gosto dele, é normal ficar pensando nele. E ela fica pensando nele a todo momento. Até que ela vai personificar com a vibração de pensamento algo. A vibração, ela é leve? Não é? Por quê? Porque é um término. Ela, por mais que seja a figura dele, que para ela é uma figura positiva, tá embutida com uma energia muito negativa. Ela tem raiva, tem rancor. Ou seja, ela personifica no astral não a figura dele, literalmente. Ela personifica um espírito de raiva, um espírito de rancor, por causa de um pensamento que surgiu lá no elemento do ar. Então ela personificou esse espírito no astral. Só que além disso,
Quando ela personifica isso na imagem dele no astral, o que ela começa a ter nesse meio momento aí? Poxa, não tenho mais uma vida ativa, já vai fazer um ano aí que a gente terminou, ou seja, ela tá dando muito crédito para isso. E ela acaba criando uma vitalidade. O que é essa vitalidade? São lembranças, são momentos, são prazeres. E daí o que ela faz? Ela vitaliza isso. O que ela sente? Ela se sente excitada quando lembra dele. Ela se sente eufórica quando lembra dele. Por mais que tenha aquela atribuição negativa da raiva, do rancor, quando ela lembra dele, a vitalidade dela, o sentimento dela é o sentimento do prazer. E daí na matéria o que ela faz? Ela começa a se masturbar todo dia. E daí todo dia, e aquele espírito do astral acaba virando uma espécie de obsessor. E então no astral é um espírito e no planeta Terra é o quê? É um vício na masturbação. Caramba! Entendeu? Porque ele não personifica da forma correta. Ele personificou de outra forma. Entendeu? Então aquele vício seu, na hora que chega no plano astral, é a forma que ela vê. Só que isso aqui a gente está falando de planos de consciência menores, planos que a gente controla aqui na Terra. Se a gente tem essa ideia, vamos falar lá dos elementais? Lembra que eu falei que se você entra em gnose, você chega no contato do elemental? Sim, sim. A mesma coisa, aqui na Terra o elemental está personificado como um fogo de uma vela. Se você retrocede isso pro astral, o que aquele fogo na vela é no astral? Uma salamandra, por exemplo? É possível. Entendi. É possível tanto manter a sua forma, quanto ter uma atribuição vital naquilo e ser uma salamandra. Uma dimensão de salamandras, né? Por aí vai. Então você tem esse controle dimensional, né, dentro do fogo, na metáfora do astral. Só que o que acontece? Isso chegou de forma deturpada na matéria, né? E aqui a gente tem a ideia do quê? De que se materializou como um vício, né? Aqui na matéria é um vício. No plano vital é um sentimento de prazer. Mas esse vício e esse sentimento no plano astral pode ter consciência. Pode criar consciência lá dentro. E ser um obsessor. Ou seja, através da magia, aqui a pessoa atrapalhou a própria evolução dela sem saber. Sem saber que fez magia. Porque o pessoal costuma falar, eles falam do vício e do espiritual muito, tipo, muito raso. Eles não conseguem, tipo, aprofundar. Eles só falam, isso é um vício e pode vir a ter um obsessor ou mais de um. Sim. E ninguém explica, tipo, ao certo como é que funciona mesmo. Então, e a gente agora vamos trabalhar aqui no caminho contrário, pra gente ver como a gente tem um poder mesmo. Como o poder ele é algo da nossa mente, ele é algo que a gente consegue criar. Léo, vamos separar em ar, fogo, água, terra. Se terra é matéria, matéria é ação, é físico. Vamos lá, eu sou essa mesma garota. O que eu parei de fazer? Parei de me tocar. Percebi o meu problema. Então o que vai acontecer? Eu posso ficar 1, 2, 3 anos lutando contra isso. Mas isso vai voltar a acontecer. Por que vai voltar a acontecer esse vício? Mesmo que eu fique 2, 3 anos tentando largar isso. Lembrando que eu não estou falando da ação. Se tocar, fumar, seja o que for que a pessoa faça, eu estou falando do vício, da habitualidade ali, né? Daquela coisa. A pessoa, ela parou. Mas daí, depois desses 3 anos, por que volta? Porque ela ainda tem vários outros aspectos ligados a esse vício. Não é só um aspecto material. Ela ainda tem um sentimento em cima daquilo, ela ainda tem uma personificação astral e uma ideia mental em cima daquilo. Então, para ela se livrar de verdade desse vício, não precisa levar 3 anos sem fazer nada na matéria. Não. Muito pelo contrário. Ela faz isso em muito menos tempo se ela tiver consciência de como ela manipula energia. Então, como que ela vai fazer isso? Ela primeiro vai acabar com esse hábito na matéria, de fato. Depois ela vai desatribuir o sentimento. O que é desatribuir um sentimento vital ali? Poxa, eu sinto isso por ele, mas ele não sente a mesma coisa por mim. Vale a pena eu sentir isso por ele? E daí, o que você faz? Você começa a se livrar daquele obsessor que está lá no astral. Porque ele já não vai ter uma ligação entre você, né, que é o vital. Então você não tem mais ligação com aquele obsessor.
E daí o que você começa a fazer? Ah, então realmente eu acho que não vale a pena. E daí quando você pensa que realmente não vale a pena, você demora nesse momento da água, pode ser o momento mais difícil, mas você vai desatribuindo o sentimento. E daí sempre que você pensa nele, que ali é o elemento do ar, que ele tá por toda parte, o que você vai fazer assim? Poxa, passado, já foi. Sabe, você não vai ficar presa naquele sentimento, presa naquele elemento do ar também, entendeu? A partir do momento que você faz isso, daí sim você se livra de fato do vício da coisa. Caramba! Porque É meio difícil, mas dá pra conseguir, nossa. Sim. Porque você não se desprendeu só do ato material. Se você se desprende só do ato material, não funciona. É que nem uma raiva ou um rancor da pessoa. Sabe aquela coisa, tá tudo bem, morreu o assunto. Primeira briga que dá, a pessoa te fala a mesma coisa que aconteceu há 5 anos e bolinha atrás. Uhum. Ela não se desprendeu totalmente disso. Ela se desprendeu no material, de ficar comentando, de ficar falando. Ela se desprendeu talvez um pouco do vital, de ficar personificando em raiva. Mas tá ali a coisa, entendeu? Ela não se desprendeu, entendeu? O ser humano, ele às vezes acha que se livrou de um vício e não se livrou. Por quê? Porque não basta você parar de fazer. Basta você querer parar de fazer numa forma assim imensa, ao ponto de você passar do seu vital, astral e mental. Entendeu? Entendi. E às vezes, às vezes se esse elemental tiver consciência, o que acontece? Ele fica vagando até achar outra pessoa, ou ele acha uma forma de evoluir, ou ele acha um cantinho pra ele? Então, ou ele acha um cantinho pra ele, ou ele acha uma outra pessoa, ou ele acha uma outra forma de evoluir. Todas as possibilidades que você falou podem acontecer. É como se fosse uma vida de consciência. Inclusive, ele pode achar uma forma de evoluir nascendo aqui na Terra mesmo. Caramba! E daí, ele, claro que ele vai ser limitado à nossa lei da física e nascer como um ser humano, né? Ele não vai ser aquele corpo energético no astral. Por isso que diz que o nosso corpo energético tende a ser diferente. Entende? E daí ele vai nascer com uma forma tal. E daí, a partir do momento que ele desencarnar daqui, a forma dele talvez até mude no astral. Porque ele evoluiu o suficiente para se tornar de uma energia mais densa para uma energia mais leve. Só que tudo depende da densidade dele. Se for uma densidade perto da Terra, se é uma densidade perto do umbral, se é uma densidade perto do inferno, entendeu? Entendi. Tudo depende. Às vezes, se for uma consciência muito leve, ela pode nascer em uma densidade até mais leve do que a nossa, como uma energia dracônica, por exemplo, num planeta draconiano. Lembra que eu falei que existem esferas planetárias? Acontece? Nossa. Acontece e às vezes essa consciência não só se personifica num planeta, como cria uma eternidade naquele planeta. Nunca mais sai dali. Porque gosta do lugar, porque gosta do ambiente, porque se familiariza com a energia, entendeu? Isso acontece constantemente. Entende? O que definiria esse ser nascer como ser humano e não como um outro animal, por exemplo? Então, ou a sua consciência ou a consciência dele. Entendeu? Normalmente ele não nasceria como ser humano, porque pro planeta Terra tem estágios. Entende? A gente passa... Sabe aquela coisa que fala assim, que até uma árvore tem consciência? Isso aqui a gente traz o reflexo de um elemental mesmo, por exemplo, elemental original, né? Diz que uma folha uma flor, né? Um buquê, essas coisas são um apunhado de várias consciências finas, né? Que são consciências baixas. Depois essas consciências passam a evoluir mais, nascer como ser humano em um momento, nasce como animal em outra, sabe? Esse seria o ciclo reencarnatório da Terra. Mas na Terra é uma experiência densa, tá? A Terra, digamos que ela é uma das menores densidades que a gente tem. Só que não significa necessariamente que a gente é ruim, então a gente vem pra cá. Existem espíritos de densidades leves que escolhem ter experiências densas para evoluir muito mais. Isso também é possível. E existem espíritos que vêm aqui só pro despertar da Terra também, né? Que são espíritos que trabalham para despertar as outras pessoas. Será que o limite do nosso mental é o que define a gente não ir mais fundo no astral? Exatamente. Mas é isso mesmo. É o limite do nosso mental. Porque se a nossa mente ela não é capaz de compreender aquilo que está do outro lado, como que a gente
personifica isso na Terra. E daí é onde que a gente vai chegar no poder da pessoa que personifica de forma concreta. Pode passar o próximo slide? Pode. Uhum. Pode. Então, aqui a gente vai falar do quê? Eu iria entrar em várias questões filosóficas aí, mas Pode melhor entrar, pro pode próximo. entrar. Não, Mas mas aqui, senão ó. vai arrastar muito a aula. Depois então você puxa ali no PV e a gente conversa. Mas aqui, ó, então antes de ler o slide, né, tudo aqui, ó, tendo em vista, né, então, que todos os exemplos anteriores, né, que a gente falou, e entendendo, né, o que esses planos elementais dentro da alquimia significa, né, a gente também pode pensar o quê? Que na magia mais pura que existe é aquela que a gente não precisa de contato extraplanares e grandes rituais, né, aquela que se você tiver uma grande conexão com a sua fonte de consciência desperta, em alguns casos, né, um processo de gnose ou expansão de consciência é capaz de fazer o mesmo processo, mas de uma forma legítima. O que é essa forma legítima? Se estiver conhecendo muito bem desde o campo dimensional, mental, astral, vital, material. Ou seja, se você tem um controle gigantesco disso, um conhecimento profundo, elevou a sua consciência a esse ponto, você é capaz em um momento do quê? De imaginar que você está voando lá tirou isso do pensamento, chegou isso lá no astral, tem um efeito no seu plano de sentimento, que você pensa, pô, me sentiria como um herói fazendo isso, mas mesmo assim você personifica na matéria da forma que você imaginou, podendo ser visto isso como milagres ou até mesmo coisas do tipo, né? E acredito que esse seja o objetivo de muitos magos hoje em dia, né? Que é chegar no ápice de ascensão, né? Ser capaz de ter autocontrole, de conhecimento dessas esferas, né? E, ou seja, trazer essa ideia, né? De forma geral, né? De forma expansiva, né? E daí aqui a gente tem aquela ideia que traz muito Jesus, né? Lembra que eu falava para vocês lá no começo da aula que muita gente acredita que Jesus era uma alma de consciência elevadíssima? Então, ele provavelmente, levando em consideração a ideia, ele provavelmente ascendeu a um ponto onde a matéria era uma ideia tão baixa de consciência para ele, que ele conseguia personificar isso da forma que ele quisesse. Entendeu? Aqui também entra aquela coisa de dons, né? A pessoa que está na matéria, mas tem o poder de ver o astral, entendeu? E personificar isso em outras formas, né? Então, ou seja, a gente tem essa probabilidade, né, essa forma de fazer isso. E aqui é importante que a gente traga o próximo slide, que é o quê? Que é importante a gente não confundir com uma outra coisa. Aqui vocês estão conseguindo olhar, né, tipo certinho? Tem o ar, que é energia caótica. Chega o fogo, que já é ação. Aqui vai chegar a água, que é o vital. Mas diferente do slide anterior, que é um aviãozinho, agora não. Agora tá literalmente igual ao astral. Você personificou essa ação. Agora, vamos falar disso aqui, que são portais. O que são os portais? Agora é importante a gente não confundir com os portais mágicos, isso que eu acabei de falar. Dimensões astrais, a gente imagina que o portal é uma abertura ali no meio daquilo, né? Ou seja, de muita energia, né? E nesse plano astral e o material. Se tiver uma abertura de muita energia, uma densidade energética gigante, daí você consegue o quê? Ó, uma ultrapassagem. Ou seja, aquilo que está no astral chega no material. E vice-versa, o que está no material chega no astral. E é assim que muitas vezes a gente também chega de forma em viagem astral, com portais dimensionais. A gente chega em consciência e, por exemplo, para ter viagens para mundos específicos, a gente vai através de portais. Inclusive o pentagrama draconiano, eu estou dando bastante exemplo draconiano aqui, porque é um dos mais fáceis para dar mesmo, quanto a esse tipo de assunto de portal e dimensão. Mas para você chegar na dimensão draconiana dentro da Dragon Magic, você tem que usar um pentagrama draconiano durante uma meditação na coroa, né, da sua cabeça aqui, para você criar uma projeção de um portal da sua consciência astral para lá. Então a gente tem portais, né, que são alta força de energia do outro lado, que materializa e faz também o processo contrário, né? Por que a gente tem que tomar cuidado também com esses portais? Porque o plano astral ele se divide em muitas esferas e camadas, né? Ou seja, tem algumas que são muito mais densas e outras muito mais leves, né?
E essas criaturas e seres que podem ser as mais variadas possíveis, às vezes pode confiar em qualquer coisa e não ser um bom resultado. Você pode olhar e falar, pô, vou confiar nisso. E às vezes não é um bom resultado se você não tem uma sensibilidade alta para entender isso. Imagina que algumas começam em esferas densas, mas se tornam leves mesmo. Outras criaturas podem retroceder energeticamente, né, por algum motivo. Ou até chegarem na matéria em planetas diferentes ou no nosso. Ou chegar em planetas que não estão na matéria também. Permanece no astral, que normalmente é para onde a gente viaja. Outras chegam em planetas astrais e se transmutam para outras criaturas e evoluem em esferas mais leves que a nossa também. Ou seja, é uma variação gigantesca que a gente vai ter aí do outro lado, né? Mas se estando em matéria, seja fisicamente ou apenas influenciando, se aquilo influencia nessa matéria, essas criaturas, na regra, detêm o poder do controle elemental. Pois são, assim como nós, constituídas de todas as etapas elementais. E isso pode se aplicar em grandes ideias de vampiros energéticos desencarnados, que influenciam na nossa matéria e na nossa energia, mas às vezes nem sequer estão aqui. E é legal a gente dividir os vampiros energéticos dos vampiros energéticos desencarnados, né? Que seriam mais os obsessores, tá? Existem pessoas que fazem vampirismo energético dentro da nossa própria dimensão. Entendeu? Então existem vários seres conhecidos no astral, né? Como raças extraplanares, a ideia dos dragões da magia draconiana, os próprios vampiros energéticos, os lincantropos, diabretes, ou seja, são espíritos que às vezes a humanidade, né, olha de um jeito diferente, mas que pode ser de diversas formas indefinidas, né? São espíritos que às vezes é humanoide e às vezes são de formas inusitadas pra gente, né? E isso a gente vai ter nas aulas de seres mesmo, né? Como que funcionam tanto seres assim, como a gente vai ter uma etapa da aula de até que ponto tem seres que se personificaram na matéria de forma pura. Entendeu? Daí a gente vai trazer aquela ideia de um documentário que eu também não gosto muito, assim, né? Que é aquela coisa que a gente vai estar trazendo, o documentário dos dragões, os documentários do macaco aquático, né? Pra falar, por exemplo, das sereias e por aí vai, só que na nossa matéria, né? Não que nem as ondinas, que são a ideia da criatura em outro plano, né? E qual é especificamente que a gente vai falar dos seres, né? Que a gente vai ter de ideia ali, né? A gente vai estar falando especificamente sobre as energias deles, né? Porque a gente, quando está trazendo um curso de magia, a gente tem que falar como que a gente trabalha com a energia de cada coisa, né? Então aqui, passando para o próximo slide. Até aqui, tem alguma dúvida? Não, nenhum. E tô tranquilo. Perfeito. Então é importante que a gente tenha essas 3 diferenças aqui. A primeira é sair do mental, chegar no astral, atribuir vitalidade e chegar da forma correta. Isso acontece o tempo todo por causa do nosso grau de consciência. A segunda ideia é sair do mental, chegar no astral, atribuir vitalidade e chegar na matéria igual no astral. Isso quase nunca ocorre no nosso planeta por causa do nosso grau de evolução aqui, na regra. E o último é o que? Sair do mental, chegar no astral, não atribuir a vitalidade e chegar direto na matéria. Por quê? Por causa dos portais. Isso é o que? Aquela coisa que a gente tem que ter medo. Imagina chegar da matéria para o astral, é muito mais fácil. Só que imagina chegar uma coisa do astral para a nossa matéria. Dependendo do que é essa coisa. Pode ser uma ideia apocalíptica. Entendeu? Então a ciência, quando fala de portais e feitos de alta densidade de energia, né, eu até falava bastante sobre isso, mas eu não vou picotar a cabeça de vocês, que são a ideia da teoria do buraco negro e do buraco branco, né? Que é essas ideias de portais, mas assim, até dentro da ciência a gente pode ter uma atribuição dos outros planos astrais aí, se a gente não tomar cuidado, né? Com o que mexe, né? Então, aqui a gente vai ter basicamente várias ideias ligadas a esse tipo de coisa, né? Que nos leva aqui ao próximo slide, que é o que? O funcionamento dos elementos no cotidiano, né? Então, partindo desses conceitos, eu acredito que seja legal falar de algumas formas de trabalhar com essas energias, né? Nos aprimorando em consciência base. Ou seja, assim podendo chegar em instâncias maiores, e por serem coisas cotidianas, eu recomendo fortemente adicionarem algo na rotina, principalmente de elementos que estão em falta
ou que desejam alguma afinidade, né? Separando as energias, vamos iniciar no último ao primeiro, né? Ou seja, a gente falou primeiro do ar, depois fogo, água e terra, agora a gente vai fazer o contrário, o caminho contrário, só para explicar aqui, né? Já que alguns desses hábitos, né, pode te ajudar a se conectar com essas forças elementais e te entrar em equilíbrio, para assim você ter mais controle de fazer essa projeção astral aí, né? Que eu tanto tô falando durante as aulas. Vamos lá então. O primeiro aqui é o elemento terra, certo? Vamos falar aqui então dos rituais cotidianos, né? O que são rituais cotidianos? São coisas que você não precisa fazer realmente uma atribuição ritualística, se esforçar. São hábitos que talvez você acrescentar na sua rotina seja bom. O primeiro de todos que eu gostaria de falar é esse aqui, ó. E eu gostaria de todos esses slides perguntar se vocês já têm algum desses hábitos e qual é a sua sensação, experiência com isso, se muda alguma coisa para vocês, se não muda nada. Eu quero que vocês falem sobre isso. Primeiro hábito aqui é esse sobre andar descalço. Vocês têm hábito de andar descalço, algo do tipo? Descalço eu não andava muito não, mas eu sempre gostei muito de ir em parques, então eu sempre andei mais perto da natureza. Uhum. Porque essa ideia do andar descalço, ele liga muito a nossa energia com o elemento terra. Essa aqui a gente está falando das habitualidades para ligar a gente com a terra. Essa de andar descalço é uma coisa muito interessante de você ter na sua rotina. Claro que tudo isso com o devido cuidado, né? Não vamos chegar lá naquele frio de 1 milhão de graus abaixo de zero e sair andando descalço, né? Claro, a gente tem que ter essa noção. Mas quando possível andar descalço, ter esse hábito de pisar mais na natureza, sentir com os próprios pés é uma coisa que nos conecta com a terra. Outra coisa que também nos conecta com o próprio elemento terra aqui é cuidar de planta, cuidar de flores, árvores. Alguém gosta de fazer isso? Eu gosto. É muito bom ter Eu acho um saco. de planta. Então, é uma habitualidade de se trabalhar. Além de que traz muita paciência, assim, sabe, né? Às vezes a gente fica nervoso, não acha um saco. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Como eu falei, cada um se atribui da forma que acha melhor. Às vezes pra você cuidar de uma planta seja menos legal do que andar descalço. Aí você os índios sabem disso inconscientemente, né? Tipo, de andar descalço. Então, os índios eles sabem de muita coisa conscientemente. Eles já tiveram muita experiência. Inclusive, os índios eles são um dos maiores povos para a maior explicação do Brasil ser como é hoje. Sabe por quê? Porque os índios eles têm um respeito tão gigantesco com a natureza que aqui é o único país onde a natureza não bate de frente. Entendi. Não tem terremoto, não tem problema nenhum aqui dentro. É mesmo. Então, só chuva, né, geralmente. É um lado bom, né? Tem o movimento da água, mas não tem tornado, não tem nada. Não tem esses problemas maiores, né? Então aqui, cuidar de planta é um hábito legal que a gente pode estar pegando para ter essa afinidade. Eu particularmente também não gosto muito, mas eu gosto, por exemplo, muito de andar descalço. Outra coisa que te leva muito próximo ao elemento terra são as meditações com pedras e cristais. É você começar a atribuir os significados das pedras, dos cristais, das coisas e fazer as meditações com elas ou consagrá-las constantemente. Pra mim, o elemento terra ele destoa muito de mim, porque eu não gosto tanto de andar descalço. Eu ando descalço só pra não sujar a meia, pra falar a real. Mas eu prefiro muito mais andar de meia, muito mais confortável. Então, isso aqui no caso, ele não significa que você é longe do elemento. Isso aqui são hábitozinhos que você pode ter para se conectar mais, caso você queira, entende? Mas não exatamente porque você não faz isso que você está muito longe do elemento terra. Isso também vai muito da sua consciência, do seu pensamento, das suas afinidades, entende? Tem muito essa ligação também. Mas aqui a gente tem essas 3 habitualidades aí, e a última, que é usar plantas da sua casa mesmo para temperar comida. Sabe, por exemplo, você vai fazer alguma coisinha, colocar alguma coisa no molho, no arroz, você pega uma planta da sua casa. Às vezes você planta lá, você tem hortelã, você coloca para um suco. Você não vai lá e compra industrializado. Você mesmo planta, você mesmo rega, você mesmo cuida, você mesmo colhe e você mesmo usa, consome aquilo. Isso também te atribui muito.
Acho que a única coisa que eu gosto de ficar próximo da natureza é do ar em si. De você sentir o cheiro da chuva, Sim. ou você. É que eu moro em cidade, então se eu vou para algum lugar que tem muita planta, aí já dá uma suavizada, eu me sinto bem melhor. Aham. Isso é gostoso, né? Sentir aquela Sim. coisa de um ar mais leve, né? Mas isso Uhum. aí é uma ideia que a gente vai trazer em outro elemento aqui, né? Lá no ar mesmo. Mas vamos aqui então, quanto a essas habitualidades, eu vou trazer agora a questão do elemento água. Aqui, ó, banhos pensantes e mágicos. O que são banhos pensantes e mágicos? É você começar a tomar banhos para reflexão, banhos que. Normalmente isso todo mundo já tem um pouco, Ah, né? com certeza. Mas um banho que te liga mais à energia mágica da coisa, né? É você fechar o olho, imaginar que aquela água te cura, imaginar Uhum. que aquilo é capaz de limpar o seu ser de verdade, né? Então, isso aí te conecta muito com a energia da água, né? São banhos ali mais longos, desde que você possa gastar um pouquinho mais, um banho mais longo, e daí vai de cada um. Eu acredito que isso aqui eu nem vou perguntar, porque acredito que todo mundo tem um pouco disso já, só que em graus diferentes, né? O próximo é ter objetos do mar com você. Tem gente que tem essa mania de um jeito assim, exagerado até. Mas tem gente que já odeia isso. Eu, por exemplo, odeio ficar pegando concha, odeio ficar pegando essas coisas. Mas tem gente que adora. E isso é muito bom para se conectar com o elemento da água também. Uhum. Sabe? Ter objetos do mar, ter objetos que venham da praia, assim, sabe? Ficar colocando, guardando, limpando eles, deixando como enfeite, coisas do tipo. Alguém costuma fazer isso? Vocês gostam de fazer isso? Quando eu era criança, eu fazia isso. Eu pegava um balde e ficava enchendo de coisinha. Aí eu guardava, mas depois que eu cresci, nunca mais tive interesse nisso. Eu sempre peguei umas conchinhas, só que eu perdia tudo. Aí aproveitava para pegar a água da praia ou um pouco de areia. Sempre fiz isso. A aula acho que vai fechar, gente. Vou abrir aqui de novo, só um minuto. Vamos dar continuidade nisso, hein? Voltou. Opa, estamos de volta. Pra quem vê na gravação é tudo mais fácil, né? Que eu pauso na hora que a aula fecha. Mal imaginam que a gente passa aí uns 2, 3 minutos naquele silêncio do clima, né? Mas vamos lá, gente. Então, essa questão desse hábito de pegar as coisinhas da praia é muito legal pra te conectar com o elemento. Talvez seja uma das coisas que mais te conecta mesmo. É interessante que vocês trouxeram muito essas ideias, né? De quando vocês eram criança e tudo mais. Que daí pegava, né? Coisa de criança, né? Mas isso é uma coisa que a gente vê muito dentro da espiritualidade e da magia, né? A nossa criança interior, né? Que a gente tem que trazer mais à tona, né? Isso é uma coisa interessante. Outra coisa é atividades com água. Eu deixei o exemplo de natação, mas tem, né, aquelas coisas de hidromassagem, várias coisas, né? Esportes literalmente com água, todas as coisas aí que envolvem água. O que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês? Eu acho que faria sentido. Faz sentido. Quando eu fazia natação, parecia que eu tava em outro, não é outro universo, mas outro lugar que as leis da física funcionavam um pouco diferente, parece. A impressão que não. Então, ambiente mas o que diferente. vocês acham dessa questão da atividade? Vocês gostam de atividade na água, essas coisas? Gosto. É bacana. É outra coisa que também nos conecta bastante. Não tá com mostrando o essa energia. slide. Não tá mostrando, né? Deixa eu compartilhar aqui. Aqui é mais um detalhe de quando fecha a aula, né? Que o pessoal da gravação não sofre. Mas vamos lá. E o último é ter um cálice no seu altar, né? E trabalhar bastante com seus sentimentos, a sua autoestima, esse tipo de coisa. Né? Então essa é a última coisa aqui. Que a gente também nos conecta bastante com o elemento da água, né? Essa questão de ter o cálice de água dentro do seu altar, né? De bruxo mesmo, Mas pra frente eu vou ensinar como que faz o altarzinho, né? Mais ou menos aí. Cada um tem o seu, né? É uma coisa individual, mas tem as regrinhas bases ali, né? E daí eu vou estar explicando. Outra coisa é trabalhar bastante com seus sentimentos, né? Poxa, isso é um sentimento negativo, acho que é melhor eu melhorar. Poxa, é um sentimento positivo, mas é exagerado. É melhor que, sabe, diminua talvez.
Uhum. Às vezes, sei lá, você querer brincar muito com as coisas e sente que se afoba muito por isso, às vezes, você quer diminuir isso. Você trabalhar com seus sentimentos de forma consciente é muito positivo para te conectar com esse tipo de elemento. Vamos lá para o próximo elemento, o elemento fogo. O elemento fogo, a primeira coisa não preciso nem falar muito, né? A questão de acender velas e incensos é outra coisa que nos conecta bastante. Se bem que o incenso, ele é uma polêmica, gente. Tem gente que fala que tem ligação com o elemento fogo, tem gente que fala que tem ligação com o elemento ar. Bom, cada um usa da seu bel prazer. Eu gosto de considerar o incenso como uma representação do elemento fogo, porque é uma representação, querendo ou não, por mais que tenha um aromaterapia igual o elemento ar condiz muito, eu acho que é uma queima, né? Então, eu acredito que se encaixa muito mais com o elemento fogo. Mas a vela, de fato, acender velas com o elemento fogo. Essa questão de incenso e vela, vocês têm esses hábitos? Gostam? Como que... Sempre tive, desde pequeno. Eu não costumo acender, mas quando acaba a luz, eu acho divertido o fogo. Uhum. Mas eu não acho que eu procuro ficar fazendo isso toda hora. De ficar botando fogo nas coisas, ou precisar acender alguma coisa. Eu acho só divertido mesmo quando tem alguma interação ali, controlada, né? Então, é uma coisa que nos conecta bastante com esse elemento, esse tipo de situação, né? Principalmente essa ideia de incenso, porque a gente tem uma aromaterapia ali, né? Nos conecta com o elemento, fazendo de uma forma mais leve, né? Assim, não precisa, por exemplo, necessitar de uma situação, né? Outra coisa é cozinhar. Vocês gostam de cozinhar? Vocês cozinham? Como que é aí a situação? Eu não gosto. Não gosto? Curto e grosso, não gosto. Eu não sou um chefe, mas dá pra desenrolar na cozinha. Quando a gente faz essa arte de cozinhar, de fazer as coisas na cozinha, a gente trabalha muito com o elemento fogo constantemente. Então, ou seja, é um ambiente a qual essa energia do astral é muito presente, é unificar o seu ser, né, naquela coisa, né? Então a gente trabalha muito essa ponte aí do fogo, né? O elemento fogo é muito presente dentro da cozinha, quando a gente faz alguma comida, quando a gente faz alguma coisa, é uma coisa que nos conecta bastante com o elemento, ter essa habitualidade. A próxima coisa são exercícios físicos, né? Isso de forma geral, né? Tanto exercícios de cardiorrespiratório ali, se trabalha o seu cardiovascular, quanto exercícios de musculação, lutas e por aí vai, né? Exercícios de modo geral, esportes, essas coisas. Vocês gostam? Como que funciona aí pra vocês? Eu gosto. Eu gosto de fazer exercício físico. Então é uma outra coisa que nos conecta muito com esse tipo de Acho energia. que não tem nada negativo, na minha opinião, em fazer exercício físico, a não ser a dorzinha, que às vezes é chata, né? Sim, sim. Aquela coisa do exagero também, né? Às vezes pode não ser uma boa experiência para algumas pessoas, né? Mas, bom, o exercício físico é uma outra coisa que nos aproxima bastante disso. E por último, são experiências com fogueiras e caldeirões, né? Todo bruxo tem no seu altar um caldeirão também. E as experiências com fogueiras também é outra coisa que nos afina bastante com o elemento, né? Então, essa coisa de você ter o contato com o elemento do fogo, né? É outra coisa que nos conecta. O que vocês acham desse tipo de coisa? Não muito quanto ao caldeirão, porque o caldeirão meio que na regra tá no altar, né? Da mesma forma lá, eu acho divertido, né? Colocar fogo em alguma coisa de forma controlada, né? Tomar um quentão na frente de uma fogueira, comer um pé de moleque é maravilhoso. Então, é uma coisa que nos conecta bastante com esse tipo de elemento, né? E daí esses são alguns hábitos que a gente pode estar adquirindo para se conectar com o elemento fogo. Agora o elemento ar, né? Hábitos que a gente pode adquirir para se conectar também com o elemento ar. Aqui o primeirão de todos, eu acho até interessante falar, um pouco além só dessa ideia da magia, né? Isso eu acho que é fundamental para qualquer ser humano. Quem faz isso, tá ótimo na vida. Que é estudar e trabalhar a sua mente. E estudar e trabalhar a sua mente não significa exatamente que você tem que ser o melhor ou algo do tipo. Não, é você sempre estar em constante experiência e evolução, né? Sim. Então essa coisa de estudar, trabalhar a mente, vocês gostam de estudar? Vocês gostam de estar colhendo conteúdo criativo, essas coisas?
Eu gosto de estar sempre aprendendo e estar sempre evoluindo Uhum. em todos os quesitos. Isso é Eu bom. costumo dizer que eu nunca gostei de estudar muito, mas eu gosto de aprender. Uhum. Mas é Sim. complicado, dá pra aprender sem estudar, mas, Uhum. né? Não, mas é essa questão de trabalhar a mente mesmo que pega. Essa Uhum, questão, sabe, que nos conecta bastante com o elemento vento. Outra coisa também que vai estar conectando é essa questão de trabalhos artísticos. Tocar um violão, uma guitarra, pintar um quadro, mexer com tinta, desenhar, aprender outros instrumentos, coisas artísticas. Isso uhum. também nos conecta bastante. Essa ideia criativa com o elemento ar também é muito conectada à mente, né? Então a gente tem essa conexão com o elemento através desses tipos de coisas. Vocês gostam dessa esfera artística? Dança, Eu, música, pintura, instrumento? Eu até tenho uma guitarra, só que eu não sou de tocar muito. Uhum, Mas na área artística eu sou editor de Photoshop, né? Então uhum, eu mexo muito com essa parte, eu curto muito. uhum. Então, isso nos conecta bastante com o elemento ar. Essa ideia Uhum. de arte, de trabalhar com esse tipo de coisa, essa criatividade, é uma coisa que nos conecta bastante. Outra é, como eu disse, lembra lá a polêmica do incenso? A gente vai voltar uhum, aqui na ideia de aromaterapia, ou trabalhar com óleos também, né? Que é trabalhar com o cheiro, né? O aroma, a terapia do aroma, né? São cheiros que nos traz lembranças ou coisas do tipo. É sim. outra coisa que nos liga muito ao elemento ar também. Hum. Entendeu? Vocês gostam disso? Essas coisas assim? Como que vocês É, se Depende. lidam com o cheiro do mundo? Depende, porque tem cheiros que eles te trazem coisas positivas, nostalgia ou até alguma coisa negativa. Uhum. Sim. Alguma história ruim que você teve que tinha algum cheiro lá, e Uhum. esse cheiro fica preso àquela história. Então, se você Sim. sente o cheiro, vai te lembrar Sim. automaticamente daquilo. Trabalha com E, energias, né? sim. é. Do momento ou da coisa. Eu acho interessante essa questão de aromaterapia, porque ela é uma coisa muito ligada, né, à nossa função cerebral do que a gente não só pensa, mas como age, né, perante aquilo. É que nem Uhum, você trabalhar com barulho alto para assustar um animal em determinado momento e depois qualquer outro comando desse barulho, mesmo que você não bata naquele animal ou faça algo, o animal ele já reage mal. Porque ele sabe que está por vir, sabe? E o cheiro ele tem um pouco uhum, dessa função também, né? Da gente sentir o cheiro e ver o que vai vir, né? E claro, uhum. né, aquela coisinha que você falou também, né? Sentir o cheiro da chuva, pegar aquele vento, né? Uhum. A gente. Na minha opinião, o cheiro ele é muito mais forte nisso de te lembrar das coisas, te dar sentimentos do que o barulho ou a visão. Aham, sim, então. O Ah, cheiro bate na depois. hora, Uhum, a sim. sensação de alguma coisa. Que a gente depois tem também a experiência com ventos fortes, né? Andar com um esporte radical, por exemplo, um skate, alguma coisa assim, colocar a mão para fora de um vidro do carro, tá na frente de uma ventoinha forte, pegar aquele vento na floresta, sentir, sabe, essa conexão com o elemento também é outra coisa que por si só não precisa nem falar, né? Conecta bastante a gente com esse tipo de elemento. Esse Uhum. contato com a natureza do ar direta, né? Que foi bastante aquilo que você falou também. Vocês gostam disso? O que vocês. Acredito que o Rodrigo já falou que gosta, né? Gosto, acho divertido também, mas eu pensei muito na questão de altura, por exemplo, Aham. de pular de paraquedas. Nossa, eu não gosto disso, eu Aham. não curto altura. É, é isso. No caso a gente pega isso aí desde a esfera mais leve até as mais radicais mesmo, né? A Uhum, experiência com os ventos, né? Com essa coisa, aquela coisa de bater o vento na sua cara, você sentir isso, né? Tem gente que sim. gosta em diferentes graus, né? Mas é uma coisa que nos conecta bastante com esse tipo de elemento. Depende do tipo de vento também. Se for evento de São Paulo, acho que aí a fuligem Ó vem o vento junto. sujo, né? É, Acontece. Nossa amada São Paulo, infelizmente, né? sim. Mas é isso então, gente. Esses são os hábitos, né, cotidianos que a gente pode estar atribuindo, talvez, aí na nossa rotina, cada um da sua forma. Eu vou falar por mim assim, cara. Eu acho que hoje eu tô muito completo nesse sentido, né? Por exemplo, voltando desde o primeirinho aqui, eu adoro andar descalço, né? Assim, eu vivo andando descalço.
Não gosto de cuidar muito de planta nem nada do tipo, mas se eu vou fazer comida, algo do tipo, eu acho legal essa ideia de temperar, assim, medito com pedras. Meu banho, nossa, pra mim é mágico mesmo. Trabalho bastante com meu sentimento. E natação eu não faço nada, nenhum esporte, mas assim, não desgosto, mas também não faço. Elemento fogo, acho que é o que eu mais tenho afinidade e conexão mesmo, né? Já de natureza, e pratico exercícios físicos, acendo incenso, gosto de cozinhar, gosto de fazer essas coisas. E o elemento ar, eu adoro estudar, adoro passar conhecimento, adoro instrumento, gosto de tocar violão, tô aprendendo agora arriscando no pianinho, bonitinho. Sabe, que dá na minha mão eu tento. Esporte radical também gosto dessa sensação, sabe? Então, hoje eu faço esse meu trabalho desde os meus hábitos cotidianos, em várias dessas esferas aí, e outras também, né? Não existe só essas esferas que eu passei pra vocês, existem outras formas cotidianas de trabalhar que não são exatamente formas de ritualísticas avançadas, né? Que separa horas da sua vida para se conectar com aquele elemento, determinado motivo, algo do tipo. Você simplesmente, durante o seu dia, tem essas atribuições de hábitozinhos que te conectam. Isso eu acho legal vocês pegarem algum desses ou pesquisar a fundo mais alguma coisa e ter esses hábitos, incluir mais na rotina aquilo que vocês acham que te equilibra ou que te falta. Porque pode ser uma experiência não só interessante, né, e gostosa nesse sentido, quanto assim uma questão de conexão mesmo, né? Então a gente quando entra em equilíbrio com todos os elementos, claro que a gente sempre vai ter uma afinidade, mas de modo geral, se essa afinidade não estiver exageradamente nos atrapalhando na vida, for só uma afinidade e não um desequilíbrio, a gente consegue manipular de uma forma muito positiva a nossa matéria, desde o nosso plano mental, para o nosso plano astral, nosso plano vital e no nosso plano material. A partir, claro, dessa aula, pode ser que vocês olhem para algumas coisas de formas diferentes e trabalhem isso já de uma forma consciente. Mas claro que quanto mais um grau de evolução de consciência vai surgindo dentro de cada ser, de cada um de vocês vão manipulando isso em graus diferentes, né? E claro que existem aquela ideia, né, das pessoas despertas, dos avatares, das pessoas que conseguiram trazer esse controle de todos os elementos, né, nessas esferas, ao ponto de transmutar a nossa matéria, né? Um dos avatares mesmo ali que a gente tem é o próprio Jesus Cristo, né? Então ele controlava todos os elementos de esferas dele, né? Ele controlava desde o elemento do ar na mente, até o elemento do fogo, que era no astral, até o elemento vital, e transmutava na matéria de forma perfeita, porque ele tinha esse controle. Então quando a gente tem essa ideia, a gente vai evoluindo isso muito ao longo do tempo e pensando, né, bastante o quão legal é a gente estar nesse equilíbrio interno, né, com a gente. E é aquela coisa, a melhor forma de você seguir esse caminho, talvez não só colocando mais hábitos cotidianos e coisas do tipo, talvez seria só pensar que você, na sua vida, é como uma grande orquestra, que você não pode deixar um instrumento sem tocar, porque quando esse instrumento para de tocar, já não é mais uma orquestra ou uma banda. Então você tem que saber regular. Sabe aquela coisa, eu já falei disso, né, pessoas que falam assim, poxa, agora eu não estou no momento de namorar porque eu estou nos meus estudos. Tudo bem, às vezes a gente tem que ter foco. Mas às vezes não condiz uma coisa com a outra, sabe? Você não tem que privar uma coisa da sua vida para contribuir outra. Pelo contrário, você tem que saber equilibrar a sua vida. Porque quando você equilibra corpo, mente, alma, isso não só te aproxima da fonte de espiritualidade que você é capaz, quanto te aproxima de todos os outros aspectos da sua fonte física e da sua fonte vital, né? Então, esse é mais um medo de ter mais trabalho, né? Mais problema. Sim. Então, e quando a gente consegue desconstruir essa ideia e ver os elementos dentro da alquimia através desse símbolo de uma forma metafórica, mas que traz muita visão literal da nossa realidade, o elemento ele não só passa a ser literal, porque existe esse trabalho de elementos literais, né? Mas também a gente consegue construir o elemento de uma forma mais metafórica, entendendo que a nossa realidade é constituída de fato dos todos os elementos, inclusive a gente, né? Que é a mente, o astral, o vital e o material. Uhum.